Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja com a sua casa, seja sobre a sua família, a gloriosa paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez reunidos aqui nessa live para prestarmos um culto santo, agradável, um culto racional a Deus. Nós entendemos a santidade do Deus a quem estamos na presença. Nós entendemos a singularidade do nosso Deus. Nós entendemos a superioridade do nosso Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, para estarmos dando início ao nosso culto nesse dia 5 de abril de 2020, culto de adoração ao nosso Deus. Vamos, nesse momento, buscá-lo em oração? Baixe, por gentileza, sua cabeça, feche seus olhos, mas abra seu coração diante de Deus na noite de hoje e vamos buscar a sua presença em oração. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, pedir que Tu venhas ao nosso encontro, Pai. Que nessa live que estamos fazendo aqui, Senhor, onde os irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas se reúnem, outros amigos e irmãos também entram, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, que na noite de hoje também o Senhor seja exaltado, Pai, por cada um de nós, Senhor. Nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua singularidade, nós reconhecemos a pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. E nós queremos adorá-lo, nós queremos bendizê-lo, Pai. Portanto, receba, Senhor, os nossos atos de culto ao Senhor, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos nesse momento, meus irmãos, ter o primeiro hino de número 52, Glória e Coroação. Glória e Coroação. Então, eu quero convidar você para abrir o seu inário aí, ou então ligar o seu inário, no hino de número 52. Vamos louvar o nosso Deus? Dá só um tempinho para que você possa situar aí no seu inário, para nós louvarmos o nosso Deus. Hino de número 52, Glória e Coroação. Vamos louvar ao nosso Deus? Arcanjos adorai.
Amém, meus irmãos? Que nós possamos realmente cantar ao Rei que quebrou os vis grilhões do pecado e nos libertou. Nós possamos cantar louvores nessa noite a Ele, mesmo impossibilitados de estarmos no templo, na igreja, na casa do Senhor. O povo de Deus se reúne nas lives aí por todo o Brasil para continuar adorando aquele que é vivo, aquele que reina, aquele que está entronizado, aquele que governa a história da humanidade de conformidade com a sua vontade. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nesse momento, eu gostaria de convidá-lo para abrir a Bíblia no Salmo 146. Salmo 146. Esse salmo nós lemos pela manhã, como de costume nós fazemos, nós lemos o mesmo texto pela manhã, lemos à noite, para que a ideia vá ficando na nossa mente e o nosso coração sendo edificado pela palavra. Então pegue sua Bíblia aí por gentileza, abra ela, ou então ligue ela no seu celular, no seu tablet, no seu iPad, no seu computador, e vamos ler a palavra do nosso Deus. Ela é refrigério para os nossos corações nesses dias de quarentena, irmãos. Vamos encher o nosso coração da palavra de Deus nessa noite. Salmo 146. Nós iremos ler os 10 versículos desse texto. Assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Aleluia! Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó Igreja Presbiteriana de Águas Belas, ó Igreja Cristã do Brasil, reina de geração em geração. Aleluia! Meus irmãos, que texto belíssimo! O salmista inicia declarando que o Senhor é digno de todo louvor, e ele continua mostrando o porquê de Deus ser digno de louvor. Ele vai mostrar que a providência de Deus sobre as nossas vidas nos faz nos apresentarmos diante de Deus, cantando louvores a Ele em gratidão por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e por aquilo que Ele fará nas nossas vidas. Mas ele continua dizendo que louva a Deus, porque o Senhor Deus julga os ímpios e os justos. Os ímpios segundo a sua justiça e os santos segundo a sua grande misericórdia. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos. Uma vez que nós lemos essa palavra, vamos buscá-lo mais uma vez em oração, agradecendo pela palavra lida e pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, para que assim nós possamos louvá-lo, bendizê-lo de maneira purificada, meus irmãos. Por gentileza,
Feche seus olhos aí, mas abra seus lábios diante de Deus e coloque diante dele a gratidão pelo texto lido e confesse seus pecados. Vamos assim fazer nesse momento? Querido Deus, nós ficamos impressionados, Pai, com a profundidade, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Pai, a Tua Palavra, ela é fonte inesgotável. Ela enche o nosso coração, ela enche o nosso viver, ela traz sentido e significado, Pai, para a nossa vida, Senhor, porque ela nos aponta para Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que pagou os nossos pecados, Pai. É por isso, meu Deus, que nós podemos nesse momento nos aproximar diante de Ti e confessar todos os nossos pecados, Pai, porque nós sabemos que Cristo Jesus morreu por nós para pagar o escrito de dívida que estava sobre as nossas vidas, Pai, para nos fazer, meu Deus, amigos do Senhor, Pai, para nos fazer, Senhor, família do Senhor, Pai. Por isso nós confessamos os nossos pecados a Ti e também Te agradecemos, Pai, porque temos a convicção de que o perdão do Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Por isso, meu Deus, nós queremos Te pedir, receba os louvores que iremos entoar nesse momento ao Teu santo nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, nós separamos aqui alguns louvores para nós entoarmos a Deus. Talvez a Igreja Presbiteriana de Águas Belas não conheça ainda um cântico chamado A Tua Graça Me Basta, cantado pela nossa irmã em Cristo, Raquel Novaes. No entanto, é muito lindo esse hino, meu irmão. Se você não conhece, ouça atentamente a letra, mas se você conhece, louve a Deus nesse momento. O cântico chama-se Tua Graça Me Basta. Noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti este sincero amor. Seja a expressão de todo o meu louvor. Na noite mais sombria, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda o meu coração. Ouça o som que flui
perante ti, este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Este sincero amor seja a expressão de todo o meu louvor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus irmãos. Que esse cântico possa realmente ser a expressão do nosso coração diante de Deus. Que suba perante Ele o nosso sincero louvor, o nosso sincero amor. Outro cântico que nós separamos para louvarmos a Deus, esse é mais conhecido dos amados irmãos. Chama-se Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. O salmista, no Salmo 146, ele declarou as maravilhas de Deus. Nesse momento nós vamos cantar esse cântico muito bonito e declarar as maravilhas do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu
a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém, meus irmãos. Irmãos, nós não somos uma igreja que crê triunfalista, uma igreja triunfacionalista. Perdão, que agora a palavra quase não sai. Não, nós não cremos nisso. Nós não somos uma igreja que acreditamos na teologia da prosperidade. Não. Mas nós cremos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É por isso que nós dizemos que a palavra de vitória já foi liberada a nós, lá na cruz do Calvário. Louvado e bendito seja o nome do nosso Deus. Gostaria de, nesse momento, convidar você para nós louvarmos mais um cântico. Chama-se Tua é a Glória, da nossa irmã Raquel Novaes também, tá certo? E esse momento seria um momento de dízimos e ofertas na nossa igreja. No entanto, meu querido irmão, como foi dito pela manhã, nós disponibilizamos o número da conta bancária da nossa igreja para você estar ali efetuando o seu dízimo e a sua oferta. E nós pedimos também, por gentileza, que você envie o comprovante para que o tesoureiro ele tenha um controle desses valores que irão entrar na conta da nossa igreja, uma vez que a gente continua com as mesmas demandas mensais, tá certo? Então, nós vamos louvar ao nosso Deus nesse momento com a tua é a graça, tua é a glória, melhor dizendo, da Raquel Novaes.
Irmãos, que nós nunca deixemos de adorar ao Senhor, que sempre estejamos fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer, adorar a Deus. Vamos nesse momento orar. Gostaria de orar por você, pela sua família, pelas famílias que compõem a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, família dos irmãos queridos que estão aqui conosco nessa live, alguns amigos também, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, e também agradecer por esse momento de dízimos e ofertas ao nosso Deus. Vamos desligar aqui essa caixinha aqui para não atrapalhar a gente. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante de Ti os dízimos, Pai, as ofertas, meu Deus, que têm sido depositadas, Pai, na conta, Senhor, da casa do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós reconhecemos a manutenção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Em meio a essa pandemia, Senhor, o Senhor não tem deixado faltar o pão, o Senhor não tem deixado faltar a alimentação diária, as vestes, a manutenção do nosso lar, Pai. Continua, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Multiplica, Senhor, essas rendas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E dá, Senhor, dia após dia, Pai, ao Teu povo, Senhor, a compreensão, Pai, de que os dízimos e as ofertas, elas são uma prescrição da Tua palavra, Deus. Não é ensinamento humano, Pai. Continua, meu Deus, alargando, Senhor, as fronteiras, Pai, desse trabalho, Senhor, que nós estamos desempenhando, Pai. Que nós possamos, meu Deus, avançar com a proclamação do Evangelho, Senhor, na cidade de Águas Belas, Pai. Abençoa essa igreja, Senhor, abençoa cada família, Senhor, dessa igreja, Pai. Quero Te pedir, meu Deus, pelo pai de família, pela mãe de família, que o Senhor esteja dando a eles sabedoria, discernimento, prudência, abençoando, meu Deus, o casamento de cada irmão da nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, ainda as crianças da nossa igreja, os adolescentes, os jovens que estão namorando, os que estão solteiros. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa essa igreja, Pai, porque ela é Tua, Senhor. O Teu Filho amado Jesus Cristo a comprou com o sangue dele, Pai, portanto, ela pertence a Ti, Deus. Abençoa, pois, também esse momento onde iremos meditar na Tua palavra, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, Pai, com poder e graça, Senhor, e enche-nos com a Tua palavra, Deus. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Querido irmão, vamos nesse momento passar para a palavra do nosso Deus, momento de meditação. E eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 6, onde nós iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 16. Miqueias, capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 16. E eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia, você não fique apenas vendo o vídeo, porque nós iremos estar correndo por todo o texto, passeando por todo o texto, certo? Então é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta aí, tá certo? Ou então a sua Bíblia ligada, para que você consiga compreender o texto e o que Deus requer de nós a partir desse texto. Abra, por favor, em Miqueias, capítulo 6. Como é um livro que é um tanto quanto pouco usado, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para que você procure na sua Bíblia, tá certo, Miqueias? Enquanto isso, eu gostaria de mandar abraço aqui para um pessoal que está conosco, os irmãos, irmã Ru, Maria da Luz aqui, irmã Ru, minha irmã, Deus abençoe a senhora. Eu liguei esses dias para a senhora, mas a senhora tinha saído e tinha deixado o telefone em casa. Forte abraço, minha querida.
Quero mandar um abraço também para nossa irmã Adígena. Deus te abençoe, minha irmã. Um abraço para Elisângela. Um abraço para a Divalci também, para o pequeno Davi Lucas. Um abraço para a Arielle. Um abraço para minha amiga de escola, Juliene. Que Deus te abençoe, minha irmã. Não sei se você está no Brasil, não sei se você está fora. Eu acompanhei algumas fotos suas, acho que estava na Itália, não é isso? Mas que Deus abençoe sua vida, minha irmã. O nosso diácono, Antônio Rufino, meu irmão, Deus te abençoe. Ana Glória, Girlando, Deus abençoe sua família, meu irmão. Nossa irmã Alda, grande abraço, minha irmã. Saudade, viu? Saudade das nossas reuniões da SAF aqui à tarde, nas orações, né? Um abraço para a Késia, que está lá em Garanhuns. Um abraço para minha esposa, que está aqui junto com a gente também. Um abraço para o nosso irmão Marcelo, Edilene, Valcira, Adelma, nosso pastorzão Stuart. Grande abraço, meu irmão. Irmãos, nós já demos um tempinho já para vocês abrirem a Bíblia no profeta Miqueias, capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 16. Diz assim o texto sagrado, irmãos: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão eu te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os teus atos os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei, então, ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te ordena, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas os não livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho.
porque observaste os estatutos de Orim e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Que o Senhor Deus, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações, irmãos. Queridos, um adolescente chamado George Stinney Jr., de família africana, foi a pessoa mais jovem condenada à morte no século XX nos Estados Unidos da América. Durante o julgamento desse jovem, até o dia da sua execução, ele sempre carregou em suas mãos uma Bíblia para, de certa forma, tentar externar a inocência do seu coração. Mas veja bem, ele estava sendo acusado de ter matado 2 garotas nos Estados Unidos. E detalhe, 2 garotas brancas. Uma chamava-se Beth, de 11 anos de idade, e a outra garota se chamava Mary, de 7 anos de idade. Os corpos foram encontrados perto da casa de George. Naquela época, irmãos, todos os jurados que estavam fazendo parte daquele tribunal eram pessoas brancas. O julgamento durou 2 horas e a sentença saiu 10 minutos depois do jurado organizarem todas os seus votos. George passou 81 dias sem ver seus pais durante esse trâmite de julgamento e a sua sentença. George não pôde ter nenhum tipo de acompanhamento, ou familiar, ele não recebeu visitas, e acima de tudo, ele não recebeu nenhum tipo de apoio profissional, ou seja, ele não teve nenhum advogado. Ele foi eletrocutado aos 14 anos de idade, após passar aproximadamente 80 dias esperando o cumprimento dessa sentença. No entanto, irmãos, 70 anos depois de sua execução, foi declarado que George era inocente e foi declarado por um juiz da Carolina do Sul. A criança era inocente. Alguém fez de tudo para culpá-la apenas por ser negra. Era muito mais fácil achar uma pessoa culpada. E numa época de racismo à flor da pele, o melhor a se colocar no lugar do culpado era uma pessoa negra. Essa história, irmãos, veio a ser relatada em um filme chamado A Espera de um Milagre. Irmãos, quando nós olhamos Deus levantar o profeta Miqueias, nós vimos que Deus o levantou nos dias de Jotão, de Acais e Ezequias. Irmãos, essa época era uma época de problema religioso. Veja só, Jotão não conseguiu destruir os altares de Judá. Acais fez aliança fora da vontade de Deus. Ezequias trouxe problemas sérios a Israel. Então nós temos aqui
esse problema religioso na época. O contexto histórico de Miqueias, que Miqueias profetiza, é extremamente turbulento. Perceba que nos primeiros capítulos do livro do profeta Miqueias, o profeta fala da vinda de Yahvé contra Israel e contra Judá. Deus é que se coloca contra o seu povo. No segundo capítulo, o profeta denuncia os males sociais que prevaleciam em Israel e Judá. No terceiro capítulo, o profeta fala dos legisladores que odeiam o bem e amam o mal. Ele denuncia ainda os profetas que fazem o povo de Deus pecar, no capítulo 3, verso 5. Ele prevê a ruína, meus irmãos, completa de Jerusalém. Por quê? Porque a religião estava deturpada. O sistema jurídico estava deturpado. O sistema econômico estava deturpado. Deus diz: eu vou julgar esse povo. Eu não sei se você consegue perceber que os dias de Miqueias parecem com os dias pós-modernos, os dias que estamos vivenciando. Note que depois de Miqueias lembrar que os reis não temiam a Deus, Miqueias passa a mostrar os objetivos específicos da sua profecia. Qual é, irmãos? O objetivo da profecia de Miqueias, do livro de Miqueias, é mostrar ao povo de Deus que o povo de Deus será julgado pelos seus pecados. E será julgado como? Com provas incontestáveis. Nós temos então o profeta Miqueias, que tem o seu nome, cujo significado é quem é como o Senhor, dizendo ao povo: vocês não são como o Senhor. O Senhor é santo, vocês são pecadores. O Senhor designou para vocês caminhos santos, mas vocês querem viver segundo o coração pecaminoso de vocês. E é esse contexto, irmãos, que nós temos a profecia de Miqueias, no capítulo 6, do verso de número 1 ao verso de número 16. E é justamente, irmãos, neste sentido que nós gostaríamos de meditar nesta noite com a amada igreja e com os amados amigos que estão nessa live. No seguinte tema, irmãos: Deus julga o seu povo com provas incontestáveis. Como, então, irmãos, se dará esse julgamento? Veja, por gentileza, que em primeiro lugar ele se dará com as obras da criação sendo testemunhas contra o povo de Deus. Perceba, Deus chamou o povo ao julgamento e ele vai usar as obras da criação para testemunharem contra o seu povo. E nós podemos ver essa ideia no verso 1 e no verso 2. Você percebe que temos aqui uma espécie de júri, onde Deus monta a cena de forma muito clara. Nós podemos ver o juiz, nós podemos ver o povo como réu, nós podemos ver as provas como testemunha, e nós vemos o júri formado. E por que Deus faz isso, meus irmãos? Para mostrar ao seu povo que ele é totalmente culpado, pois o Senhor sempre sustentou a sua aliança para com o seu povo, mas também para mostrar que os pecados de seu povo têm consequências. Observe o trabalho argumentativo de Miqueias. Veja como ele fala da saída do Egito.
Atente como ele cita a jornada de Moisés, Arão e Miriam junto ao povo de Deus. Esse profeta, irmãos, sem sombra de dúvidas, ele tinha conhecimento do plano redentivo de Deus para o seu povo. É interessante que o John MacArthur ele vai falar que não existe muito estudo a respeito de Miqueias, mas pelo fato de Miqueias ser tão detalhista a respeito da história do povo de Deus, como Moisés exerceu braço forte com o povo de Israel, como Arão auxiliou Moisés, como Miriam conduziu o povo em louvor a Deus. O profeta Miqueias sabia da história de Israel. Então, veja, eu particularmente acredito que o fato dele ter um conhecimento tão forte da história dos hebreus, esse homem era um homem dedicado a conhecer o Antigo Testamento. Era um homem que os textos sagrados que já existiam naquela época, ele conhecia, entende? Então veja só, tudo isso nos leva, isso serve para nos mostrar que o povo de Deus estava diante do justo juiz para receber condenação. E o que Deus coloca como prova contra esse povo, irmãos? Veja só, o verso de número 4 diz que: pois eu te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão. Você consegue identificar no verso 4, na parte A, Yahvé começa a apresentar os argumentos. E o seu primeiro argumento é o êxodo. Note que antes Deus perguntou se ele havia incomodado o seu povo. Agora ele responde que não incomodou o seu povo. Pelo contrário, ele cuidou no Egito e o redimiu da escravidão no Egito. Yahvé libertou Israel de uma terra de servidão e levou para uma terra prometida. Terra que é sinônimo, irmãos, de prosperidade em todos os sentidos. O povo de Israel entrou no Egito como uma família qualquer, como escravos, mas deixou o Egito como uma nação conduzida por Deus. Deus quebrou as águas para que os israelitas pudessem atravessar o mar e escapar dos soldados que os perseguiam. O Senhor lhes deu água para beber e maná para comer no deserto. Toda criança hebreia, irmãos, conhecia essas histórias. Deus está aqui então repetindo essas histórias bem conhecidas desse público original aqui, mas conhecida de mim e de você, para dizer assim: gente, os fatos de que eu cuidei de vocês e vocês se rebelaram contra mim, se desviaram dos meus caminhos, esses fatos, essas bênçãos que eu dei a vocês vão ser usadas contra vocês. Veja, o verso de número 4, a parte B, diz que Deus enviou Moisés, Arão e Miriam. O que é que Deus está querendo ensinar aqui para esse povo, irmãos? Moisés era o profeta e legislador para libertar e instruir o povo. Arão era o sacerdote para colocar diante de Deus a oferta e interceder diante de Deus em prol do povo de Israel. E Miriam conduzia o povo em louvor a Deus. Irmãos, o que é que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim: olha, gente, eu dei bênçãos materiais a vocês, mas eu dei pastor a vocês, fiéis, e vocês não ouviram. Vocês não queriam dar atenção à minha palavra.
Vocês desfizeram do meu ensino. Eu levantei homens tementes, eu levantei Moisés, eu levantei Arão e eu levantei Miriam. Vocês não estavam nem aí para a minha mensagem. E hoje vocês estão aqui como réus. E eu sou o juiz. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Mas veja como continua o verso de número 5, a parte A diz assim: povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Nós temos aqui outro argumento, irmãos, que é condenatório. É interessante que Deus poderia ter usado o profeta Miqueias para falar de assuntos, de histórias mais conhecidas, ter falado sobre Josué na batalha de Jericó. Ele poderia ter mencionado Davi e Golias. Porque, sem sombra de dúvidas, irmãos, são relatos bem conhecidos e bem mais relevantes do que o fato que o profeta Miqueias registra aqui sobre Balaque e Balaão. Mas é interessante, meus irmãos, que parece-me que a lógica do profeta aqui é dizer o seguinte: vocês, povo de Deus, não se lembraram dos grandes milagres do Senhor. Que dirá vocês iriam? Quem me dera um dia vocês terem se lembrado de um milagre pequeno. Essa é a ideia aqui, irmão, do texto. Mas veja que o final do verso 5, a parte C, a ênfase do profeta é mostrar que Deus acompanhou esse povo de Sitim até Gilgal. O que é que o profeta está querendo mostrar para a nação de Israel, meus irmãos? Está querendo mostrar o seguinte para esse povo: que veja, vocês não conseguem lembrar de nada que Deus tenha feito para com vocês. Vocês não se lembraram dos livramentos, não se lembraram de como Deus abriu o mar vermelho, de quando Deus mandou comida do céu para vocês. Vocês não se lembraram de quando Deus conduzia o seu povo após o mar e fez precipitar todas as águas sobre o exército de Faraó. Vocês não lembram de nada disso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: de Sitim até Gilgal, Deus acompanhou vocês. O que é que isso significa, irmãos? Significa o seguinte, meu querido irmão: Sitim é o lugar onde aconteceu o último acampamento dos israelitas antes deles cruzarem o Rio Jordão. E Gilgal é o primeiro lugar onde teve o primeiro acampamento dentro da terra prometida. Sabe o que é que o profeta está nos mostrando aqui, irmãos? É que em outras palavras, o povo de Israel não reconheceu os feitos de Deus do começo até o fim. O que o profeta está dizendo é o seguinte: irmãos, Deus tem livrado vocês desde Abraão e vai levá-los até a Nova Jerusalém. Mas vocês não reconhecem isso. Vocês se esqueceram de mim. Essa é a linguagem do profeta. Essa é a linguagem de Deus nesse texto. Queridos, quando nós vemos Deus fazendo tudo o que Ele tem feito na nossa vida, Ele tem conduzido a história da Igreja Presbiteriana de Águas Belas há aproximadamente 122 anos. Nós somos chamados, à luz desse texto, a reconhecermos os feitos dele na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, irmãos, e não querermos negligenciar ou abafar os benefícios de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós somos chamados a reconhecermos os feitos de Deus
nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós estamos, queridos irmãos, meditando sobre o seguinte tema: o Senhor julga seu povo com provas inquestionáveis. E em primeiro lugar, nós vimos que Deus usa as obras da criação como testemunha contra seu povo. Mas em segundo lugar, o Senhor julga seu povo com provas incontestáveis, usando a religiosidade do povo como testemunha contra eles. Veja, nós podemos ver essa ideia nos versos 6, 7 e 8. O verso 6 diz: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o excelso Deus? Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Perceba que Miqueias traz uma estrutura de pergunta e resposta. Mas note que temos aqui também um discurso. E o verso 8 vai trazer respostas. Então perceba, esta forma, irmãos, vem da prática sacerdotal mesmo, entendeu? Então, a questão principal aqui que Miqueias quer nos ensinar nesses versos 6 em diante é que o Deus, ou melhor dizendo, é o que Deus exige do seu povo. Essa é a ideia que Miqueias quer trazer. O que é que Deus exige do seu povo? Veja, a primeira ideia é que o povo de Deus é um povo fiel e deve ser chamado a trazer a ele holocaustos com bezerros de um ano. Essa proposta, irmãos, revela aos fiéis que o povo de Israel tinha conhecimento das suas obrigações religiosas. Percebe? Mas vamos adiante. O holocausto era o primeiro sacrifício, é o primeiro sacrifício mencionado em Levítico capítulo 1. O que sugere o que, irmãos? Uma primazia. Então o povo de Israel sabia muito bem disso. O bezerro deveria ser perfeito e bem cuidado, até que ele completasse um ano, e aí seria o ideal para o sacrifício. Ou seja, um bezerro de um ano era o melhor sacrifício que o povo poderia oferecer a Deus. Mas veja, por gentileza, o verso de número 7. O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 rios de azeite? O profeta está perguntando se a religiosidade do povo vai minimizar a ira de Deus. É isso que o profeta está perguntando à nação de Israel. Irmãos, Deus não se impressiona se nós cantamos muitos louvores, se nós lemos diversas vezes a Bíblia durante o dia, se nós fazemos diversas orações. Não é isso. Deus não quer apenas o ritual. Deus quer a vida. Deus quer a nossa vida. Deus quer que o nosso coração esteja nas nossas ações. Mas veja como o povo queria adorar a Deus. Se um carneiro é um sacrifício aceitável, milhares de carneiros seriam mais que aceitáveis. Essa é a ideia que o povo de Israel tinha em mente. Se o Senhor está satisfeito com um carneiro, é claro que ele ficará ainda mais satisfeito com milhares de carneiros. Da mesma forma, era com o azeite. Veja, irmãos, o azeite, ele era um produto muito importante na agricultura de Israel. Era feito para diversas atividades. Veja só, o azeite, ele espremia a azeitona para extrair o óleo. E o primeiro caldo da primeira espremida era considerado o melhor azeite.
E esse azeite, como eu falei anteriormente, ele era usado para diversas funções. Para cozinhar, para a iluminação do templo, em alguns lugares, para a iluminação do tabernáculo. Então, o azeite era de fundamental importância. E somente o óleo virgem era usado no templo, no tabernáculo. Então, sabe qual é a lógica do povo de Israel? Assim, Deus ele se agrada. Ele se agrada de carneiros. Ele se agrada de óleo. Então a gente não vai dar só um carneiro. A gente não vai dar só 1 litro de óleo. Nós vamos dar 1000 holocaustos, 1000 carneiros. Nós vamos dar 1 rio de azeite para Deus. Porque Ele se agrada disso. Se o Senhor está satisfeito com uma oferta tão pequena, o Senhor vai se agradar da nossa oferta. Era assim que o povo de Israel estava pensando, irmãos. O problema aqui, irmão, sabe qual é? É que Deus não está preocupado com a quantidade da nossa oferta. Não. Deus está interessado com a intenção do nosso coração quando ofertamos. Essa é a ideia aqui. E veja, os israelitas, eles conheciam tudo isso. No verso de número 7, eles questionam da seguinte forma: já que a gente pode dar muitos carneiros, a gente pode dar muito azeite, nós podemos fazer o seguinte: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Esse é o questionamento do profeta. Entende? Os israelitas, irmãos, conheciam muito bem que o sacrifício de crianças era uma prática pagã, era pecado. Mas a questão apresentada aqui é que realmente se faz necessário uma pessoa ir tão longe para que os seus pecados sejam expurgados, ao ponto de ter que sacrificar o seu próprio filho. O Senhor não exigiu isso do seu povo. Em vez disso, Ele incentivava que os pais oferecessem ofertas ao sacerdote, como nós vemos lá em Êxodo capítulo 13, em Êxodo 34, quando nós vemos lá em Números capítulo 3, quando os israelitas, irmãos, sacrificavam crianças para que os seus pecados fossem perdoados, eles não estavam fazendo para Deus. Deus não aceita esse tipo de sacrifício. Eles normalmente estavam fazendo, sabe a quem, irmãos? A Moloque ou a outros deuses, não para Yahvé. O Senhor condena essa prática. Veja Levítico capítulo 18, veja Deuteronômio capítulo 18, veja 1 Reis capítulo 11, veja Salmo 106, verso 37 a 38, veja Ezequiel 16. Então, você percebe que o povo não entendeu a demanda do Senhor contra eles, pois eles queriam barganhar com Deus. Eles, olha, eu posso dar bois, eu posso dar carneiros, eu posso dar óleo, eu posso dar até o meu filho. Irmãos, essa não é a demanda de Deus. Veja, por gentileza, o verso de número 8. O Senhor diz: ó homem, Ele te declarou a você o que é bom. O que é bom. O versículo 6, a parte A, pergunta: o que os fiéis devem fazer para agradar a Deus? O verso 6 e o verso 7 sugerem diversas coisas, e todas elas são erradas. Contudo, o profeta pensa na ideia de agradar a Deus de uma maneira completamente diferente. Não diz que nós não devemos oferecer o nosso louvor como oferta a Deus.
Nós devemos louvar a Deus na nova aliança. Nós devemos exaltar a Deus. Nós devemos vir à casa do Senhor. Nós devemos trazer os dízimos e as ofertas. São sacrifícios a Deus. Mas ele diz assim, gente, nós não fomos chamados a viver o mero ritual, a mera liturgia, não. É o coração que Deus exige de nós. O profeta Miqueias não estava chamando o povo a viver um judaísmo seco, árido. Não. Veja, o foco deste versículo não está em atos externos. Não é isso que Deus está exigindo do seu povo. Deus está exigindo, meus irmãos, veja por gentileza a parte B do verso 8. E o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com Deus. Este verso é uma excelente descrição do verdadeiro discípulo, irmãos. Um homem e uma mulher que pratica a justiça, que ama, que é misericordioso e que exala humildade diante de Deus e dos homens. Essa é a exigência de Deus para com o povo de Israel. Para adorar a Deus, irmãos, é preciso isso. Deus exige que o seu povo se relacione com Ele de forma justa e misericordiosa, para que esse mesmo povo possa andar em sua presença. Veja, por gentileza, a ideia que o profeta ensina é que o julgamento de Deus será assim. Se o justo andar justamente, de maneira humilde, temente a Deus, humilde, ele receberá as bênçãos do Senhor. Mas o julgamento de Deus também julga o outro lado, aqueles que não andam em retidão. Então, o julgamento, irmãos, nada mais é do que a reunião de pessoas diante desse Deus. É isso que o profeta está nos mostrando. E o que é que está relacionado, irmãos, com esse julgamento? Primeiro, é que a lei de Deus vai fornecer instruções específicas sobre o nosso comportamento. A justiça vai exigir que as testemunhas sejam honestas e imparciais. O julgamento de Deus exige que todos recebam um tratamento de igual modo, mas a forma como você viveu é que vai demonstrar e vai resultar na sentença que você receberá. Veja, a ideia aqui, uma vez que nós somos chamados a viver dias justos, o profeta diz no verso de número 8, e ames a misericórdia. A palavra misericórdia aqui, irmãos, é bondade, é afeição, é botar a nossa miséria, ou o nosso coração na miséria do outro, é ter empatia. E ele diz assim, olha, vocês precisam andar humildemente diante de Deus, sabe? Mas perceba, meus amados irmãos, que uma vez que nós somos chamados, uma vez que o povo de Israel é chamado diante de Deus para esse julgamento, como o profeta está relatando aqui, nós seremos também chamados diante de Deus para sermos julgados. As nossas obras serão julgadas. E nós precisamos chegar diante de Deus no dia do Senhor, hoje é domingo, dia do Senhor, com um culto bíblico, com hinos bíblicos,
com ofertas de louvor ao nosso Deus, com os nossos dízimos e as nossas ofertas diante de Deus, com o nosso coração arrependido diante de Deus, e não apenas, irmãos, com um mero ritualismo. Que Deus nos livre disso. Mas veja, meus amados irmãos, meditando ainda sobre esse tema, o Senhor julga seu povo com provas incontestáveis. Nós vimos, em primeiro lugar, que as obras da criação são testemunha contra o povo de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que nesse julgamento, Deus usa a religiosidade do povo para testemunhar contra eles. E em terceiro lugar, Deus julga o seu povo usando as práticas cotidianas do próprio povo como agravante. Veja, nós temos aqui literalmente o Senhor impondo a sua voz e apontando os pecados específicos de seu povo. Se os versículos de 1 a 8 tratam do processo, os versos de 9 a 16, eles tratam da sentença, meus irmãos, desse julgamento. E veja só, o juiz ordena que o réu ouça com temor toda essa sentença. E diz assim: a voz do Senhor clama à cidade. Veja, aquele foi um tipo, irmãos, aquele foi um tempo de grande êxodo. Veja o julgamento que Deus vai trazer a esse povo. Aquele tempo foi um tempo de muito êxodo. Os camponeses, eles tiveram suas vilas, cidades e terras invadidas e roubadas de suas mãos pelos invasores assírios e pelos ricos avarentos. Essas cidades se tornaram um verdadeiro oceano de injustiça. Nelas se concentrava a opressão, a injustiça e a imoralidade. Essa é a sentença que Deus está trazendo a esse povo. Ou seja, o pecado era abundante, irmãos. A cidade aqui é um símbolo de força política, religiosa e econômica, que se uniram para oprimir os desamparados e os necessitados. Jerusalém, portanto, seria destruída por ter se transformado num centro de idolatria. Se você levar os seus olhos para o capítulo 1, versos 5 e 9, você vai ver isso. Por sua violência, diz Deus. Podemos ver essa profecia sendo lançada no capítulo 3 também, vai dizer, por sua violência. É importante, irmãos, nós lembrarmos que naquela época, Jerusalém passava de uma economia rural para uma economia monetária. Os ricos e a crescente classe de comerciantes esqueceram os valores da lei mosaica, predominando, então, sabe o que? O amor ao dinheiro. Agora, o réu, ouvindo a sua sentença, pode ter adquirido mal as suas riquezas. Ou melhor dizendo, o réu está aqui ouvindo a sua sentença por ter adquirido mal as suas riquezas. O juiz, note que o juiz aplica a sua sentença do verso 13 ao verso de número 16. O réu colherá o que plantou. O mal cometido contra Deus e contra o próximo havia de cair sobre a cabeça dos infratores. É isso que o profeta Miqueias está nos ensinando aqui. Aqueles que oprimiram agora seriam oprimidos pela mão de Deus. Aqueles que saquearam os bens dos pobres teriam seus bens saqueados pelos invasores que Deus iria permitir que invadissem a terra do povo de Deus. O povo de Deus seria cercado e arrasado, irmãos, e por fim levado cativo para a Babilônia. Meus irmãos, é de suma importância percebermos que mesmo o cerco e o cativeiro sendo imposto pela Babilônia, o agente primário desse cativeiro é Deus.
é Deus quem fere, é Deus quem deixa o povo desolado. A Babilônia não passa de um instrumento nas mãos de Deus. Deus é o agente da ação. No verso de número 14, meus irmãos, o réu experimentará uma insatisfação crônica. Diz o texto que o povo irá comer e não irá se fartar. O povo terá fome e não será mais farto. A fome estará sempre nas entranhas desse povo. Em outras palavras, irmãos, Deus sentenciou o povo dele que estava em pecado. Os ricos não terão satisfação nas suas riquezas. Eles não se sentirão seguros em suas casas. Sabe por quê? Porque eles obtiveram riquezas segundo o próprio coração, de maneira ilícita. Então, o dinheiro que servia para promover segurança, agora vai promover insegurança, porque o ladrão virá para saqueá-lo. Essa é a ideia do texto. Veja que o castigo divino, meus irmãos, é sobre o ganho ilícito. Veja que o castigo divino é sobre a vida pecaminosa. Naquela época, irmãos, as invasões militares eram grandes. E é interessante que a ideia aqui que o profeta traz é que a invasão dos babilônios contra o povo de Israel seria dado justamente no tempo da colheita, para ainda aumentar o prejuízo do povo de Deus. Veja, irmãos, Deus não brinca de ser Deus. Por que que ele faz isso? Ele vai mostrar nos últimos versículos do texto que nós lemos, que porque o povo de Deus passou a ouvir os estatutos de Orim e os ensinamentos de Acabe. Irmãos, hoje nós estamos vivenciando uma pandemia. Você acha que isso foi o acaso que criou? Você acha que foi o destino que trouxe esse problema, esse caos na nossa saúde, na nossa economia, nas nossas famílias? Não foi, irmãos. Isso é a mão de Deus sobre nós, o seu povo, e sobre os ímpios também, para que os ímpios possam se converter a Deus e para que nós, povo de Deus, possamos nos voltar ainda mais para Ele. Irmãos, quantas e quantas famílias, quantos e quantos pais de famílias, mães de famílias, filhos estão nem aí para Deus. Ouviram o ensinamento de Moisés, de Arão, de Miriam, ouviram os seus pastores contemporâneos, mas não estão nem aí para Deus. Irmãos, não esperemos que a ira de Deus nos consuma, mas que Ele venha com graça sobre nós nesse momento e desperte a nossa vida espiritual, os nossos olhos espirituais, para entendermos que o que estamos vivenciando é algo espiritual, meus irmãos. Eu gostaria de finalizar trazendo 3 aplicações para nós, queridos irmãos. Em primeiro lugar, uma vez que nós vemos os ensinamentos de Deus, que nós ouvimos os ensinamentos de Deus, não tapemos os nossos ouvidos, não fechemos os nossos corações, porque senão nós seremos cobrados. Em segundo lugar, olhe para o que Deus tem feito na minha e na sua vida, na história da igreja, e volte-se a Ele para servi-lo, não de forma religiosa, meu irmão. Você hoje está impedido de vir à casa de Deus. Talvez seja para que Deus esteja despertando você para uma vida espiritual superlativa, para uma vida espiritual frutífera na casa dele, quando ele permitir que nós voltemos ao templo. Não volte da mesma forma, meu irmão. Não brinque com Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para essa terceira aplicação, que é exatamente, meu irmão, relacionada ao convite de Deus
para nós não barganharmos com Ele. Não barganhe com Deus. Mas lance-se com o coração na palavra dEle, em viver a palavra dEle, em comungar com seus irmãos a palavra dEle. Eu quero, neste momento, finalizar lembrando você lá do início da nossa reflexão. Você se lembra do julgamento do George, garoto de 14 anos de idade, nos Estados Unidos da América? Nós podemos ver ali um juiz equivocado ao sentenciá-lo à morte. Nós podemos ver ali testemunhas comprometidas e nós podemos ver ali um réu inocente. Mas o texto sagrado nos mostra que nós não temos testemunhas ilibadas. Nós temos sobre nós provas incontestáveis. Nós somos réu culpado diante do juiz justo. Portanto, irmãos, nos aproximemos de Deus neste momento, com o nosso coração arrependido. Nós temos ouvido diversos sermões sobre esperança, sobre ânimo. Tudo isso é muito válido, meus irmãos, para os dias de quarentena que estamos vivenciando. Mas ninguém se arrepende dos seus pecados ouvindo palavras de ânimo, ouvindo palavras de entusiasmo. Nós só nos arrependemos dos nossos pecados quando nós somos confrontados que um dia seremos julgados. E se nós não nos arrependermos, a condenação do Senhor pesará sobre nós, no sentido de que nós iremos receber a punição devida sobre os nossos pecados. Que Deus, pois, em Cristo Jesus, possa trazer à nossa memória o fato de que Cristo tem batido na porta do meu coração e na porta do seu coração, povo de Deus, a nos chamar ao arrependimento, para que Ele possa trazer novo tempo para a nossa nação, novo tempo para a nossa igreja. Que Ele, pois, nos abençoe, meus amados irmãos, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu gostaria de, nesse momento, orar pelos irmãos para nós finalizarmos o nosso culto de adoração nessa noite. Feche seus olhos, mas abra seu coração diante de Deus. Vamos orar. Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que é tão exortativa, Senhor, um texto tão denso, tão pesado, Pai, mas ele traz a verdade do Teu Evangelho, Senhor. Nós não fomos chamados aqui para pregar a metade dos desígnios do Senhor, mas nós fomos chamados para pregar todo o desígnio do Senhor, Pai. Portanto, Deus, enche-nos, Pai, com a Tua graça, Senhor, para, meu Deus, vivermos de forma vigilante, Pai, a nossa vida aqui na terra, Senhor. Que não venhamos a negligenciar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Para que aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida não venha nos condenar, Pai. Mas, meu Deus, enche-nos com a viva esperança de que o Senhor irá nos usar ainda mais, Pai, quando essa quarentena passar, meu Deus, na casa do Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor. Enche-nos, Pai, com essa viva expectativa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa, Pai, cada família, Senhor. Abençoa, Pai, cada família que acompanha a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, cada amigo e irmão que adentrou nessa live, Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua semana, que Deus dê uma semana abençoada, mesmo de quarentena, que você possa
olhar para Cristo, que você possa ler a palavra do Senhor, que você possa cantar louvores ao Senhor, que você possa compartilhar essa palavra dentro da sua casa, meu irmão, e que você possa viver essa verdade que nós vivenciamos hoje. E se nós formos fiéis ao Senhor, se nós formos fiéis para com a sua palavra, recairá sobre nós a bênção do Senhor e não o juízo do Senhor sobre as nossas obras. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço aí a todos e que, irmãos, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e poderoso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com a Igreja Presbiteriana de Águas Belas e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meu irmão. Um grande abraço a todos que entraram aqui na nossa live e Deus vos abençoe.